Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Dose Econômica. Para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo e neste canal aqui a gente busca trazer atualidades na área econômica, né? O que está rolando, mas com uma abordagem mais simples, vamos dizer assim, melhor mastigada. E então hoje no vídeo a gente vai ver aí sobre a questão do PIB chinês, né? Que a galera tem desconfiado se é um PIB realmente aí que é viável ou não. Não. Né, através aí de uma frase polêmica que eu vi num podcast. Mas antes de eu dar prosseguimento aqui ao conteúdo, eu peço por gentileza, você que curte esse tipo de conteúdo e, né, que é a questão aí de atualidade de economia, que não é inscrito, que você dê aquela força aqui pra gente. E pra galera que já tá mais tempo acompanhando, eu peço um pouco de paciência, porque aqui a gente está trazendo algumas melhoras no canal, principalmente aí na questão visual, beleza? A questão do cenário, áudio. Então, justamente aí para passar um conteúdo, vamos dizer assim, de melhor qualidade. Bom, então chega de frescura. O vídeo de hoje aí foi de um insight que eu assisti numa entrevista na Bloomberg. Não sei se você conhece, né, esse veículo de mídia. Ele é muito conceituado aí na área de finanças, então é o principal, ao meu ver, aí, veículo de finanças no mundo todo. Eles entrevistaram aí um escocês doidão, muito conhecido lá fora na área de finanças, e o nome dele é Hugh Hendry. Ele aí foi um grande gestor de fundo de hedge. Ele ganhou até um prêmio em 2009 aí como o melhor gestor de fundo de hedge na Europa. Aí depois de um certo tempo já fechou aí esse fundo e ele acabou abrindo aí até um próprio canal no YouTube com o próprio nome dele. E também ele criou um podcast chamado Acid Capitalist, né, que é um podcast bem legal. E nas horas vagas aí ele é surfista, né? Então ele meio que mistura aí um pouco essa coisa meio de mercado financeiro com uma pegada meio hippie. Então é bem legal aí de acompanhar essa área um pouco árida, mas com certo tipo, vamos dizer assim, de leveza. E o que me chamou bastante atenção nessa entrevista foi uma frase que o Hugh disse, de que a China é boa em criar PIB, mas não é boa em criar riqueza. Então isso aí me deu um insight, falei, poxa, acho que dá para fazer um conteúdo bacana disso. E eu resolvi ir atrás dos motivos, né, que ele falou isso, não só na entrevista, mas como de outros vídeos que ele já fez no YouTube. E eu resolvi então elencar aqui 4 grandes motivos, né, que fazem com que a gente tenha aí uma desconfiança dessa questão do PIB chinês, buscando entender o que está por trás desses números aí, que às vezes o pessoal acaba não falando muito, embora já tenham falado bastante sobre esse tema em outros canais do YouTube, mas eu procurei trazer aqui uma análise, vamos dizer assim, diferente, que eu acho que é interessante estar trazendo aqui no canal. Lembrando que é muito importante a gente entender realmente o que acontece na China, já que é o principal parceiro comercial, né, do nosso país. Então vamos lá entender os 4 motivos aí que levaram a essa frase polêmica, mas que não deixa de ter um fundo de verdade. E o primeiro motivo está relacionado ao valor presente líquido negativo, né, que eles aí acabaram fazendo através aí de uma métrica que utiliza através de análise de fluxo de caixa descontado, onde buscam analisar aí os investimentos que foram feitos, buscando aí entender se realmente valia a pena o retorno ou não. Então eles chegaram à conclusão que tem um retorno negativo. Mas assim, vamos sair um pouco desse linguajar financeiro e vamos ver um exemplo bem na prática de como funciona isso. Imagine que o governo investe aí $1 bilhão em um projeto de infraestrutura, como uma ponte ou um prédio de apartamentos, mas os retornos futuros, aí, como aluguéis ou tarifas, ao longo dos anos somam $800 milhões em valor presente, devido à baixa demanda ou o uso do ativo, né? Então as pessoas acabam não utilizando muito esse ativo.
Então, mesmo que a infraestrutura eleve o PIB no curto prazo, o retorno financeiro é menor do que o investimento inicial. Logo, esse projeto tem um valor presente líquido negativo. Então, nesse exemplo, a gente entende perfeitamente, né, os vários investimentos que a China fez na área de imóveis, que esses imóveis não foram ocupados, né, não foram comprados ou não foram alugados. Então, não tem esse retorno quais eles acharam que iam ter. Então, isso é um exemplo de um investimento assim de péssima qualidade, né? De que foi feito achando que isso por si só eleva o PIB, mas não se preocupando aí com as consequências no futuro. O segundo motivo está relacionado à expansão geométrica de crédito para dar sustentabilidade aí, ao crescimento do PIB da China. Bom, pro PIB chinês ele crescer de uma maneira linear, tá? De uma maneira constante, não é aquele crescimento onde vai, desce um pouco, aí dá uma esticada e depois desce um pouquinho e sobe. Não, né? Precisa-se de um crédito, vamos dizer assim, de uma maneira de progressão geométrica cada vez maior, para com que mantenha o PIB crescendo de maneira constante. Então faz com que o Partido Comunista Chinês se endivide cada vez mais, possivelmente já começa a ter desgaste de que esse PIB não consiga sustentar essas dívidas cada vez mais crescentes. Então o governo tem criado, vamos dizer assim, dívidas onde elas no futuro acabam não conseguindo sendo pagas. O terceiro motivo está relacionado aí ao baixo consumo interno. Aqui tem uma certa casca de banana, porque a gente vê, né, que o PIB da China está crescendo, mas acha que, né, a população também está usufruindo através do consumo interno, vamos dizer assim, considerável, mas os dados mostram aí uma outra figura. Se a gente comparar aí o consumo interno chinês, ele é abaixo de muitos outros países, né? Então o consumo interno da China, ele é só em torno ali de 40% em relação à proporção ao PIB do próprio país. Mas você deve estar se perguntando, por que então mesmo com o PIB lá subindo, o consumo interno é baixo? Bom, de acordo aí com o próprio Hyuk, né, na entrevista, na opinião dele, eu até compro um pouco essa ideia, embora eu compro outros motivos, mas na opinião dele é de que a China ela tem um amplo poder sobre várias empresas no país, lógico, principalmente as empresas estatais. Então os salários dos trabalhadores chineses são baixos, porque essa riqueza que eles geram, a maior parte vai para apropriação do Estado chinês. Então fica somente um pouco dessa riqueza desses trabalhadores, as quais eles podem usufruir através de consumo. Então uma maneira de estar resolvendo isso é diminuir o tamanho do Estado chinês diante dessas empresas, para com que deixe com que essas riquezas fiquem na maior parte dos trabalhadores. Só que eu não sei se o Partido Comunista Chinês ele vai estar disposto de abrir mão disso, porque é abrir mão assim de um capital político muito grande que eles usufruem por muito tempo aí diante da sociedade chinesa. E o quarto motivo está relacionado ao comércio exterior, né, que foi aí o grande conhecido, mas não foi o principal aí, propulsor da ascensão do PIB chinês. A China inundou o mundo todo aí com seus produtos baratos, com subsídios, ou através até de contratações aí de mão de obra que um tanto quanto duvidosas, mas não é isso o caso agora. Então vamos dizer assim, essa super oferta desses produtos já está um tanto quanto saturada em vários países, então eles não têm para onde crescer já, tanto pelo menos aí na mão do comércio internacional. Então já é um braço que o PIB chinês já não pode contar tanto quanto contava antes.
Bom, então entendemos quatro principais motivos, ao meu ver, que eu resolvi trazer aqui, que através aí da frase do Hyuk polêmica, onde a China prefere PIB, abre mão aí, né, na questão da qualidade da riqueza. Não sei se você concordou, né, com todos esses motivos. Se você não concordou com algum, se tem aí uma ideia diferente, por gentileza, deixa aqui nos comentários. E eu resolvi trazer uma informação a mais para corroborar com essa afirmação dessa frase que é um tanto quanto polêmica, mas realmente não deixa de ter um fundo de verdade, que é o reflexo aí das empresas que a gente pode ver através do índice Xangai, que é o principal índice da bolsa da China. A gente vê aqui no gráfico, ele mantém aí numa lateralidade já há um bom tempo, então ele não tem subido. Então isso mostra que o reflexo aí do setor privado não tem refletido tanto quanto no aumento do PIB chinês. Inclusive nos últimos anos ele tem até uma tendência de baixa. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ficou bem claro o que ficou passado aqui, se vocês gostaram, né? Se ficou um tanto quanto divertido até a questão do visual que a gente está buscando melhorar aqui, por gentileza deixa o like. E eu aguardo então vocês na próxima semana com dose econômica aí de cara cada vez mais nova, com mais um assunto aí de atualidade na área de economia. Beleza? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, rapaziada.